Ricardo Vieira encontrava-se sentado atrás da sua imponente secretária de carvalho, o olhar perdido através da vasta janela do seu escritório, imerso em pensamentos profundos. As suas mãos repousavam nos braços de couro da cadeira, mas a sua mente estava distante do ambiente luxuoso da sua propriedade, a Quinta da Comporta. O seu filho, Duarte, era, mais uma vez, a fonte da sua frustração. A Duarte fora dado tudo: uma educação privilegiada, um diploma de uma universidade de renome e acesso a uma riqueza infindável. E ainda assim, ele tinha desperdiçado tudo numa vida vazia de festas, carros velozes e relações sem sentido. Ricardo suspirou profundamente, o seu olhar vagueando para o retrato de família na parede. Lá estava Duarte, muito mais novo, com um sorriso genuíno. Para onde tinha ido aquele rapaz? Agora, tudo o que Ricardo via era um homem que não tinha qualquer apreço pelo trabalho árduo ou pela responsabilidade, um homem que acreditava que o mundo lhe devia algo apenas por causa do seu apelido. A porta do escritório de Ricardo rangeu ao abrir-se, e o seu mordomo, Antônio, entrou silenciosamente. "Senhor, o seu filho regressou da sua viagem." "Manda-o entrar", respondeu Ricardo, a sua voz severa, mas controlada. Duarte entrou de forma arrogante, exibindo o seu habitual ar de indiferença. O seu fato à medida, o cabelo perfeitamente penteado e o cheiro a colônia cara apenas irritaram ainda mais Ricardo. Era como se Duarte vivesse numa bolha de excesso e ego, completamente desligado do mundo real. "Pai", disse Duarte casualmente, encostando-se ao umbral da porta. "Qual é o grande problema desta vez? Chamaste-me de volta de Cascais por algo urgente." Os olhos de Ricardo estreitaram-se. "Senta-te, Duarte." Duarte revirou os olhos, mas obedeceu, afundando-se preguiçosamente na cadeira em frente ao seu pai. "Então, o que é?" O tom de Ricardo permaneceu frio. "Estou farto de te ver a desperdiçar a tua vida." Duarte ergueu uma sobrancelha. "A desperdiçar a minha vida? Da última vez que verifiquei, estava a viver muito bem." A paciência de Ricardo estava a esgotar-se. "Viver bem?" repetiu ele. "Chamas a gastar milhões em luxos inúteis e a tratar as pessoas como se estivessem abaixo de ti um viver bem?" Duarte encolheu os ombros. "O que posso dizer? Estou a divertir-me." O maxilar de Ricardo contraiu-se. Ele tinha se preparado para este momento, mas mesmo agora parecia mais difícil do que imaginara. "Vais mudar", disse ele com firmeza. "Deixei isto prolongar-se por tempo demais, mas acaba hoje." Duarte cruzou os braços, divertido. "E como planeias fazer isso?" Ricardo inclinou-se para a frente, a sua expressão endurecendo. "Vais casar-te." A sala ficou em silêncio por um momento. Duarte piscou os olhos, como se não tivesse ouvido o pai corretamente. "Desculpa." "Ouviste-me", continuou Ricardo, a sua voz firme. "Vais casar com a Beatriz." "Beatriz?" Duarte riu, abanando a cabeça em descrença. "Beatriz, a empregada daquela tasquinha? Perdeu o juízo, pai." Ricardo não vacilou. "Ela é uma mulher trabalhadora e decente. Ela é tudo o que tu não és. E precisas de alguém como ela na tua vida para te ensinar o que importa." Duarte encarou o pai como se ele estivesse louco. "Esperas que eu me case com uma rapariga qualquer que mal conheço e ainda por cima uma empregada de balcão?" A voz de Ricardo era fria e decisiva. "Sim, vais casar com ela. E se não o fizeres, perderás tudo. A quinta, o dinheiro, a tua herança. Acabou tudo. Serás cortado." Duarte levantou-se de um salto da cadeira, o rosto afogueado de raiva. "Não podes estar a falar a sério." "Oh, estou", disse Ricardo, levantando-se também, imponente sobre o seu filho. "Esta é a tua última oportunidade, Duarte. Já te vi a definhar por tempo suficiente. Ou te casas com a Beatriz, ou ficas na rua pela primeira vez na tua vida."
Duarte passeava pela sala, passando as mãos pelo cabelo, tentando processar o que o seu pai acabara de dizer. A ideia era ridícula. Casar com uma empregada de balcão, uma mulher que vivia num mundo completamente diferente do seu. Ele não conseguia acreditar que o seu pai estivesse a falar a sério. A voz de Ricardo interrompeu os seus pensamentos. Tens uma semana para decidir. Mas deixa-me ser claro, Duarte. Não há volta a dar. Se recusares, farei com que não tenhas um cêntimo em teu nome. Duarte olhou para o pai com uma mistura de incredulidade e fúria. Isto não era apenas um jogo de poder. O seu pai estava mortalmente sério. O que te faz pensar que ela sequer concordará com esta ideia louca? Perguntou Duarte, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Ricardo sorriu, mas foi um sorriso frio. Ela já concordou. A mente de Duarte acelerou. Como poderia isto ter sido arranjado sem ele saber? E por que raio a Beatriz, de todas as pessoas, concordaria com tal coisa? Isto tinha de ser algum tipo de manipulação, mais uma das jogadas de poder do seu pai para o controlar. Pensa nisso, Duarte, disse Ricardo, o seu tom suavizando-se pela primeira vez. Isto pode ser a melhor coisa que já te aconteceu. Duarte não respondeu. Não conseguia. O peso do ultimato que o seu pai lhe dera pairava pesado no ar, e pela primeira vez na sua vida, ele não tinha uma resposta rápida. O dia do casamento chegou mais rápido do que Duarte previra. Ele estava em frente ao espelho do seu quarto, a ajustar a gravata preta do seu fato à medida. Apesar da sua habitual confiança na sua aparência, hoje sentia-se diferente. O reflexo que o encarava não era o Duarte que ele conhecia, o homem que sempre estivera no controlo, o homem que nunca deixara ninguém ditar a sua vida. Hoje, ele era apenas um fantoche no grande plano do seu pai. Lá embaixo, a casa fora transformada num local digno de uma grande celebração, mas não havia alegria no ar, apenas tensão. Ricardo não poupara despesas, apesar de saber que este não era um casamento construído sobre amor ou entusiasmo. Era simplesmente mais uma transação comercial. Uma onde as apostas envolviam o futuro do seu filho. Beatriz, por outro lado, estava sentada numa pequena sala nos fundos da casa. Olhava para o simples ramo de flores no seu colo, os dedos a tremerem ligeiramente. Não conseguia acreditar que tinha concordado com isto, casar com um homem como Duarte, que claramente não a queria. Mas Beatriz não estava nisto por amor, pelo menos não no início. Ela tinha as suas razões, e todas elas levavam de volta a sua mãe, Maria, cuja saúde se deteriorava rapidamente. Este casamento significaria segurança financeira, pelo menos para a sua família. A porta rangeu ao abrir-se e a mãe de Beatriz apareceu, apoiando-se na sua bengala. Os seus olhos estavam suaves, cheios de amor e preocupação. — Tens a certeza disto, minha filha? Beatriz deu um pequeno sorriso forçado. — É a única maneira, mamã. Isto vai cuidar de ti. Não terás de te preocupar com mais nada. Os olhos da sua mãe brilharam com lágrimas não derramadas. — Mas e tu, Beatriz? E a tua felicidade? O sorriso de Beatriz vacilou por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. — Eu ficarei bem. Isto é apenas um passo. Eu consigo lidar com isto. Antes que a sua mãe pudesse dizer mais alguma coisa, bateram à porta. Um dos assistentes de Ricardo entrou, informando Beatriz que estava na hora. Ela respirou fundo, levantou-se e ajeitou o simples vestido branco que usava. Não era extravagante, mas isso assentava bem a Beatriz. Ela não estava ali para um conto de fadas. A cerimônia em si foi rápida, tal como Duarte pedira. De pé no altar, Duarte mal olhou para Beatriz enquanto ela caminhava pelo corredor. A sua expressão permaneceu fria, distante. Ele nem sequer se dera ao trabalho de conversar com ela durante o planeamento. Tudo fora tratado pelo pessoal do seu pai. Para ele, isto era apenas uma transação. Nada mais, nada menos.
Quando trocaram os votos, a voz de Beatriz estava firme, mas a de Duarte estava tingida de irritação, como se estivesse a ler falas de um guião. Quando o padre os declarou marido e mulher, Duarte inclinou-se para o beijo obrigatório, os seus lábios mal roçando os dela antes de se afastar o mais rápido possível. Os convidados, na sua maioria associados de negócios próximos de Ricardo, aplaudiram educadamente, mas a falta de calor na sala era palpável. Mais tarde, na recepção, Duarte encontrava-se sentado na mesa principal, a beber um copo de champanhe, enquanto Beatriz se misturava discretamente com alguns dos convidados. Ela parecia deslocada entre os tipos ricos da alta sociedade a que Duarte estava habituado. Na verdade, tudo naquela situação parecia deslocado. Ele observava-a à distância, notando como ela evitava o contato visual com ele e se mantinha reservada. À medida que a noite se arrastava, a paciência de Duarte esgotava-se. Fora forçado a este casamento e agora tinha de suportar uma recepção de casamento onde as pessoas fingiam que esta era uma ocasião feliz. Era demais. Sem uma palavra, Duarte levantou-se e saiu da sala, escapando para o jardim. Precisava de ar, de espaço para pensar. O silêncio da noite era uma mudança bem-vinda das celebrações forçadas lá dentro. Ele respirou fundo, tentando dar sentido ao que a sua vida se tinha tornado. Sempre pensara que estaria no controlo, que ninguém jamais lhe poderia dizer como viver. Mas agora, aqui estava ele, casado com uma mulher que não amava, sob a ameaça de perder tudo. Momentos depois, ouviu passos atrás de si. Beatriz tinha-o seguido. A sua voz suave quebrou o silêncio. Duarte, podemos falar? Duarte não se virou imediatamente. Não queria lidar com isto agora. Mas sabia que não havia como evitar. O que há para falar, Beatriz? Isto é o que é. Ambos sabemos disso. O rosto de Beatriz estava calmo, embora houvesse uma tristeza nos seus olhos. Sei que isto não é o que nenhum de nós queria, começou ela cuidadosamente. Mas estamos nisto agora. Talvez possamos encontrar uma maneira de fazer funcionar. Duarte virou-se para encarar, a sua expressão dura. Fazer funcionar? Achas que isto pode funcionar? Olha, não me interessa o que o meu pai te prometeu, mas não estou interessado em fingir que isto é algo que não é. Beatriz manteve-se firme, a sua voz estável. Não estou a pedir muito, Duarte, mas não viverei assim, com um a atacar o outro. O maxilar de Duarte contraiu-se, a frustração a borbulhar à superfície. Eu nunca pedi por isto, eu não queria isto. Eu também não, respondeu Beatriz suavemente, mas ambos fizemos as nossas escolhas. Duarte exalou bruscamente, esfregando a nuca. Está bem, murmurou ele, mas não esperes que eu mude da noite para o dia. Não te peço que mudes da noite para o dia, disse Beatriz em voz baixa. Peço apenas um pouco de respeito. Podemos pelo menos tentar. Os olhos de Duarte cintilaram com algo, talvez culpa, talvez resignação. Ele não respondeu, apenas deu um aceno de cabeça seco antes de voltar para a casa. Beatriz ficou ali por um momento, a observá-lo partir, sabendo que este era apenas o início de uma jornada muito longa e complicada. A fase de lua de mel que muitos casais experienciam depois de se casarem foi inexistente para Duarte e Beatriz. Desde o início, o seu casamento foi tudo menos feliz. Para Duarte, era uma sentença de prisão que ele relutantemente concordara em cumprir. Para Beatriz, era um meio para um fim, algo que ela aceitara pelo bem da sua mãe. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, a tensão entre eles só crescia. Duarte raramente estava em casa. Quando não estava em algum evento social ou festa luxuosa, estava trancado no seu escritório, evitando Beatriz a todo o custo. As suas interações eram breves, muitas vezes frias e tingidas de ressentimento.
Beatriz tentou preencher a lacuna entre eles, mas cada tentativa era recebida com indiferença ou hostilidade declarada. Uma manhã, Duarte regressou à casa depois de uma festa até tarde, a camisa desabotoada e os olhos injectados de tanto beber. Beatriz já estava na cozinha a preparar um pequeno almoço simples para si. Ela olhou para cima quando ele entrou, mas não disse nada a princípio. O silêncio entre eles tornara-se a norma. Duarte pegou numa garrafa de água do frigorífico e encostou-se ao balcão, observando-a por um momento. "Acordaste cedo", murmurou ele, a voz rouca. Beatriz olhou para ele, tentando mascarar a sua desilusão. "Tenho de trabalhar", respondeu ela, mantendo o tom neutro. Ele acenou com a cabeça, sem prestar realmente atenção. O seu telemóvel vibrou no bolso e, em segundos, ele estava a percorrer mensagens, completamente alheio à sua presença. Beatriz suspirou baixinho e voltou-se para o fogão, virando os ovos que estava a cozinhar. Já não se surpreendia com o comportamento dele, mas ainda doía. Tinha esperado que, com o tempo, pudessem pelo menos encontrar algum terreno comum. Mas à medida que as semanas se arrastavam, tornava-se claro que Duarte não tinha intenção de fazer qualquer esforço. Naquela noite, enquanto Beatriz se sentava no sofá a ler um livro, Duarte entrou de mais uma noite fora. Desta vez, ela não conseguiu conter a sua frustração. "Alguma vez planeias estar em casa por mais de 5 minutos?" perguntou Beatriz, a sua voz mais acentuada do que pretendia. Duarte, a meio de desabotoar a camisa, parou e olhou para ela com as sobrancelhas erguidas. "O que é que isso quer dizer?" "Significa", disse Beatriz pousando o livro, "que mal estiveste aqui desde que nos casamos. Pensei que talvez, só talvez, pudéssemos pelo menos tentar agir como um casal." Duarte desdenhou. "Casal? Beatriz, isto não é um casamento real. Tu sabes disso tão bem quanto eu." Beatriz levantou-se, a sua paciência a esgotar-se. "Eu percebo que isto não foi escolha tua, Duarte, mas também não foi minha. Estamos presos nisto juntos, quer gostemos ou não. O mínimo que podias fazer era tentar torná-lo um pouco menos insuportável." Duarte abanou a cabeça, claramente sem disposição para uma conversa séria. "Olha, eu não me inscrevi para estas coisas emocionais, ok? Queres respeito, tudo bem, eu respeito-te, mas não esperes que eu mude a minha vida por algo que me foi imposto." Beatriz sentiu uma onda de raiva a subir-lhe ao peito. Tinha tentado ser paciente, dar-lhe espaço, mas estava a tornar-se claro que Duarte não estava interessado em nada, além de manter o seu antigo estilo de vida. "Não te estou a pedir que mudes da noite para o dia", disse ela, a voz baixa mas firme. "Estou a pedir-te que pelo menos reconheças que isto afeta mais do que apenas a ti." A expressão de Duarte suavizou-se por um breve momento, mas depois ele encolheu os ombros, ignorando as suas palavras. "Farei o que puder, mas não esperes milagres." Com isso, ele passou por ela e desapareceu no seu quarto, deixando Beatriz de pé, sozinha na sala de estar, a sua frustração a ferver. Os dias continuaram assim, com Duarte a viver a sua vida como se ainda fosse um homem solteiro, e Beatriz a tentar navegar no seu papel neste estranho e frio casamento. Ela focou-se no seu trabalho, usando as longas horas no restaurante como forma de escapar à tensão em casa. Pelo menos ali sentia um propósito, algo sobre o qual tinha controlo. Uma noite, depois de um turno particularmente exaustivo, Beatriz regressou à casa e encontrou Duarte sentado no sofá a fazer zapping. Era uma das raras vezes que o via em casa por mais de 5 minutos. Por um momento, ela considerou ir diretamente para o seu quarto para evitar outra interação constrangedora, mas algo a compeliu a sentar-se em frente a ele. "Pareces cansado", comentou Duarte, sem desviar o olhar da TV. Beatriz soltou uma pequena risada sem humor. "É o que acontece quando se trabalha a sério para viver."
Duarte franziu o sobrolho, mas não disse nada. Houve uma pausa, um breve momento de silêncio entre eles que pareceu mais pesado do que o habitual. Beatriz decidiu quebrá-lo. Alguma vez pensas em como seria a tua vida se as coisas fossem diferentes? Se não tivéssemos acabado assim? Duarte finalmente virou-se para a encarar, a sua expressão indecifrável. Não sei, nunca pensei realmente nisso. Beatriz acenou lentamente com a cabeça, os seus olhos caindo para suas mãos. Acho que tenho pensado muito nisso ultimamente, no que isto poderia ter sido se ambos não estivéssemos tão contra desde o início. Duarte olhou para ela por um longo momento antes de se levantar abruptamente. Olha, Beatriz, eu percebo que estás a tentar, ok? Mas não estou preparado para o que quer que seja que queiras disto, de nós. Beatriz olhou para ele, os seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e resignação. Eu não quero nada de ti, Duarte. Apenas pensei que talvez as coisas pudessem ser diferentes. Duarte não respondeu. Ele simplesmente afastou-se, deixando Beatriz mais uma vez com a sensação de que estava a agarrar algo que nunca existiu realmente. Quando a porta do seu quarto se fechou, Beatriz suspirou e recostou-se no sofá, percebendo que o caminho à frente seria ainda mais longo e mais difícil do que ela imaginara. Os dias transformaram-se em semanas e a distância gélida entre Duarte e Beatriz permaneceu, mas algo em Duarte começara a mudar, ainda que ligeiramente. Não era que ele de repente se importasse com o casamento, ou mesmo com Beatriz, pelo menos ainda não. Mas havia um desconforto crescente dentro dele, uma sensação corrosiva de que talvez o seu pai tivesse tido razão numa coisa. Duarte não tinha direção na vida, e de alguma forma isso incomodava-o mais do que ele queria admitir. Uma noite, ao regressar de mais uma saída sem rumo com amigos, Duarte deu por si a parar em frente ao restaurante onde Beatriz trabalhava, a Tasquinha da Beatriz. Ele nunca tinha realmente considerado o trabalho dela, apenas mais uma coisa sobre a vida dela que lhe parecia estranha. Mas agora, ali de pé, ele estava curioso. Como era a vida dela quando não estava perto dele? A que tipo de mundo ela pertencia? Sem pensar muito, ele entrou, sentindo-se deslocado entre a decoração modesta e o zumbido das conversas dos clientes. O ar cheirava a comida caseira, um forte contraste com os restaurantes de luxo que Duarte costumava frequentar. O seu olhar varreu a sala até avistar Beatriz no fundo, a anotar um pedido de um casal sentado junto à janela. Ela ainda não o tinha notado. Duarte ficou ali por um momento, sem saber o que fazer. Tinha entrado por impulso e agora sentia-se constrangido. Antes que pudesse virar-se e sair, Beatriz olhou para cima, os seus olhos arregalando-se ligeiramente de surpresa quando o viu. — Duarte? — perguntou ela, aproximando-se. — O que estás a fazer aqui? Ele encolheu os ombros, tentando disfarçar. — Estava aqui na zona. Beatriz ergueu uma sobrancelha, claramente cética. — Na zona? No meu trabalho? Duarte pigarreou, sentindo-se exposto. — Sim, bem. Pensei em ver como era este sítio. Beatriz estudou-o por um momento, depois acenou com a cabeça. — Ok. Queres sentar-te? Posso trazer-te alguma coisa. Ele hesitou, mas depois acenou. — Claro, o que achares que é bom. Beatriz indicou uma pequena mesa perto do balcão. — Senta-te. Já te trago algo. Enquanto Duarte se sentava, sentiu-se estranhamente deslocado. A clientela aqui não era do tipo que ele estava habituado a ver. As pessoas vestiam-se de forma casual, algumas até pareciam ter acabado de chegar de um longo dia de trabalho. Havia uma simplicidade no lugar, uma autenticidade que fazia Duarte sentir que não pertencia ali. Beatriz voltou alguns minutos depois com um prato de comida e colocou-o à sua frente. — Aqui tens, o nosso especial do dia. Duarte olhou para o prato.
Não era nada sofisticado, apenas uma refeição substancial de frango assado, puré de batata e feijão verde. Mas o cheiro era convidativo, e pela primeira vez em muito tempo ele sentiu uma centelha de curiosidade por algo que não fosse a sua vida habitual de excessos. Ele pegou no garfo e deu uma garfada. Para sua surpresa, era bom, muito bom. Ele olhou para Beatriz, que o observava com um toque de divertimento. "Nada mal, pois não?" perguntou ela, cruzando os braços sobre o peito. Duarte acenou com a cabeça, engolindo outra garfada. "Sim, é melhor do que eu esperava." Beatriz riu baixinho. "Não é tudo caviar e champanhe, mas serve o propósito." Ele olhou para ela, sentindo a força tranquila por trás das suas palavras. "Trabalhas aqui há muito tempo, não é?" "Sim", disse Beatriz, a sua expressão suavizando-se. "Não é glamouroso, mas é trabalho honesto. Paga as contas e conheço todo o tipo de pessoas." Duarte acenou, ainda a mastigar pensativamente. Pela primeira vez, ele vislumbrou o mundo de Beatriz, um mundo tão diferente do seu, mas de alguma forma real. Era um mundo construído sobre esforço, sobre pessoas a aparecerem dia após dia e a fazerem o que precisava de ser feito. E isso era algo que Duarte nunca tinha verdadeiramente compreendido até agora. Enquanto Beatriz voltava ao seu trabalho, Duarte continuou a comer, perdido em pensamentos. Sempre acreditara que a sua vida de luxo era o auge do sucesso, mas agora, sentado aqui nesta tasquinha modesta, ele já não tinha tanta certeza. Estas pessoas não tinham riqueza ou poder, mas pareciam contentes. Não estavam a perseguir a próxima emoção ou a afogar-se em excessos. Estavam apenas a viver as suas vidas, a trabalhar arduamente e a encontrar significado nas pequenas coisas. Depois de terminar a refeição, Duarte levantou-se e foi até Beatriz, que estava a limpar uma mesa próxima. "Obrigado pela comida", disse ele, entregando-lhe algum dinheiro para cobrir a refeição. Beatriz pegou no dinheiro e deu-lhe um pequeno sorriso cansado. "De nada." Duarte hesitou, depois acrescentou: "Vemo-nos em casa." Ela acenou com a cabeça, mas não disse mais nada, observando-o sair do restaurante. Naquela noite, de volta à casa, Duarte deu por si incapaz de dormir. Ficou acordado, a pensar na tasquinha, em Beatriz e na sua própria vida. Durante tanto tempo, acreditara que dinheiro e estatuto eram tudo o que importava, mas agora, pela primeira vez, perguntava-se se talvez houvesse mais na vida do que aquilo que sempre conhecera. Na manhã seguinte, Duarte fez algo que nunca tinha feito antes. Em vez de dormir até tarde ou ir para outro evento social sem sentido, decidiu juntar-se a Beatriz para o pequeno almoço. Quando ela desceu, ficou surpreendida por vê-lo sentado à mesa da cozinha, com uma chávena de café na mão. "Estás de pé cedo", observou ela, erguendo uma sobrancelha. Duarte encolheu os ombros. "Pensei em tentar algo diferente." Beatriz não respondeu logo, mas acenou com a cabeça enquanto se sentava em frente a ele. Havia uma estranha e hesitante paz entre eles. Não era exatamente um avanço, mas era algo que nenhum deles conseguia explicar bem. Enquanto se sentavam em silêncio, Duarte percebeu que talvez, só talvez, o plano do seu pai não fosse tão absurdo como ele pensara. Talvez, apesar de tudo, houvesse uma chance de que este casamento, esta vida, pudesse oferecer-lhe algo que ele nem sabia que lhe faltava. Duarte nunca se imaginara a trabalhar num sítio como a tasquinha da Beatriz. Era um daqueles conceitos abaixo dele, dos quais sempre desdenhara. Mas depois daquela noite em que a visitou no trabalho, algo dentro dele mudou. Ele não conseguia identificar bem o quê, mas havia uma necessidade crescente de provar a si mesmo, mais do que a qualquer outra pessoa, que não era o homem superficial e privilegiado que todos pensavam que ele era. Assim, num gesto incaracterístico, Duarte tomou uma decisão. Iria trabalhar na tasquinha.
Quando Duarte mencionou pela primeira vez o seu plano a Beatriz, ela ficou compreensivelmente chocada. — Tu? Na Tasquinha? Perguntou ela, os olhos arregalados de incredulidade. — Sim, disse ele, quase na defensiva. — O que há de tão surpreendente nisso? Beatriz piscou os olhos, tentando esconder o seu ceticismo. — Não sei, Duarte. Tu nunca trabalhaste um dia na tua vida. Isto é inesperado. — Eu consigo, insistiu ele, embora a sua voz vacilasse ligeiramente, denunciando a sua incerteza. Beatriz não discutiu mais. Ela simplesmente encolheu os ombros. — Está bem. Só não esperes que seja fácil. No dia seguinte, Duarte entrou na Tasquinha sentindo uma mistura de determinação e desconforto. Ele não estava habituado a este tipo de ambiente, o barulho, o movimento constante, o cheiro de comida a chiar na grelha. A princípio, foi avassalador. Ele sentia-se deslocado na sua camisa engomada, que em breve começou a colar-se a ele com o calor da cozinha. Beatriz apresentou-o ao resto do pessoal, a maioria dos quais o olhava com uma suspeita mal disfarçada. Afinal, Duarte tinha uma reputação que o precedia, e não era propriamente lisonjeira. Para eles, ele era apenas mais um miúdo rico e mimado a brincar aos trabalhadores. Mas Beatriz tinha dado a sua palavra por ele, e isso foi o suficiente para lhe darem uma oportunidade, ainda que cética. A sua primeira tarefa era simples o suficiente: limpar mesas. Mas até isso se revelou mais difícil do que ele antecipara. Duarte esforçou-se para acompanhar o ritmo. Os pratos batiam uns nos outros enquanto ele se apressava a limpar as mesas antes que novos clientes chegassem. As suas mãos atrapalhavam-se ao tentar equilibrar pilhas de pratos sujos e, ao meio-dia, já estava encharcado de suor. Beatriz observava-o à distância, meio à espera que ele desistisse e saísse porta fora. Mas, para sua surpresa, ele não o fez. Apesar do seu óbvio desconforto, Duarte perseverou, recusando-se a desistir. Havia uma determinação nele que ela não tinha visto antes. No final do seu primeiro dia, Duarte desabou numa cadeira na arrecadação, exausto. As pernas doíam-lhe, as mãos estavam doridas e ele tinha um novo apreço pela dureza do trabalho de Beatriz. — Sobreviveste, disse Beatriz com um pequeno sorriso, entregando-lhe uma garrafa de água. Duarte riu-se fracamente, limpando o suor da testa. — Por pouco. — Vais habituar-te, garantiu Beatriz. É apenas o teu primeiro dia. Duarte respirou fundo, acenando com a cabeça. Não fazia ideia de que era tão difícil. Beatriz sentou-se ao lado dele. Muitas pessoas não fazem. Pensam que trabalhos como este são fáceis, mas é um trabalho duro. Não é glamouroso, mas é honesto. Por um momento, houve um silêncio confortável entre eles. Duarte olhou para ela, olhou-a mesmo e percebeu a força que era necessária para Beatriz fazer isto todos os dias. Ela não era apenas uma empregada de balcão. Era resiliente, determinada e muito mais capaz do que ele alguma vez lhe dera crédito. Nas semanas seguintes, seguiu-se um padrão semelhante. Duarte continuou a trabalhar na Tasquinha, apanhando lentamente o jeito. Aprendeu a carregar pratos sem os deixar cair, a acompanhar o ritmo acelerado do ambiente e, mais importante, a trabalhar em equipa. Os outros funcionários, que inicialmente tinham sido céticos, começaram a gostar dele à medida que viam os seus esforços. Não foi fácil. Havia dias em que Duarte queria desistir, dias em que o cansaço o vencia e ele se perguntava se tudo aquilo valia a pena. Mas algo o fazia continuar. Talvez fosse o pequeno sentimento de orgulho que sentia no final de cada turno, sabendo que tinha realizado algo real. Ou talvez fosse a maneira como Beatriz olhava para ele, não com pena ou ressentimento, mas com um respeito silencioso. Uma tarde, enquanto fechavam a Tasquinha, Beatriz virou-se para Duarte e disse: — Estás a sair-te melhor do que eu pensava. Duarte ergueu uma sobrancelha. — Isso é um elogio? Beatriz sorriu. — É uma observação. Ele riu, abanando a cabeça.
Aceito. Trabalharam em silêncio por alguns momentos antes de Duarte falar novamente, o seu tom mais sério. Beatriz? Eu? Ele fez uma pausa, sem saber como expressar o que sentia. Eu não pensava que alguma vez estaria num lugar como este, mas agora percebo. O que tu fazes, o que todos aqui fazem, é trabalho real e importa. Beatriz olhou para ele, surpreendida com a sua honestidade. Não se trata do dinheiro ou do estatuto, disse ela suavemente. Trata-se de ganhar algo por ti mesmo, algo de que te possas orgulhar. Duarte acenou com a cabeça, os seus olhos pensativos. Sim, estou a começar a ver isso. Pela primeira vez na sua vida, Duarte estava a começar a compreender o valor do trabalho árduo, a sensação de satisfação que vinha de se esforçar, de contribuir para algo maior do que ele mesmo. E com essa compreensão veio um respeito mais profundo por Beatriz, pela vida que ela construíra para si mesma, apesar dos desafios que enfrentara. À medida que os dias passavam, a transformação de Duarte tornava-se mais evidente. Ele já não estava apenas a cumprir ordens, estava totalmente empenhado no seu trabalho. Orgulhava-se de fazer bem o seu trabalho e, embora o salário fosse uma fração do que estava habituado, a sensação de realização era muito mais gratificante. E nos momentos de silêncio, quando ele e Beatriz estavam sozinhos, havia uma mudança sutil na sua relação. Já não eram apenas duas pessoas presas num casamento forçado. Estavam lentamente a tornar-se parceiros, a trabalhar para algo, embora nenhum deles pudesse definir completamente o que era esse algo ainda. Duarte nunca imaginara que poderia encontrar contentamento na rotina da sua nova vida, mas aqui estava ele, alguns meses depois de começar a trabalhar na tasquinha, e algo dentro dele começara a mudar. Não era apenas o trabalho físico que se tornara mais manejável com o tempo. Era algo mais profundo, algo que ele não esperava sentir. Orgulho. Pela primeira vez na sua vida, sentia que estava a contribuir para algo real, algo significativo. E com essa mudança na sua perspectiva, veio outra constatação. Beatriz estava no centro de tudo. A princípio, os sentimentos de Duarte por Beatriz tinham sido complicados, confusão, frustração, até mesmo ressentimento. Mas agora, algo novo estava a crescer. Dava por si a pensar mais nela, a notar a forma como ela se movia durante o dia com uma força tranquila. Ela não precisava dele, e isso tornava-a ainda mais intrigante. Ao contrário das mulheres do seu passado, que eram atraídas pela sua riqueza e estatuto, Beatriz nunca pedira nada. Era independente, autossuficiente e totalmente focada no que lhe importava, cuidar da sua família e trabalhar arduamente. Uma noite, enquanto se sentavam juntos à mesa da cozinha, a partilhar uma refeição simples, Duarte deu por si a observá-la atentamente. Ela falava sobre o seu dia, nada de extraordinário, apenas as histórias habituais sobre clientes e os pequenos triunfos da tasquinha, mas ele não conseguia deixar de se sentir atraído por ela. Havia algo na forma como ela falava, na forma como sorria ao recontar um momento engraçado, que o fazia vê-la sob uma nova luz. "E estás a olhar fixamente", disse Beatriz, olhando para ele com uma sobrancelha erguida. Duarte piscou, apanhado de surpresa. "Desculpa, estava só a pensar." Beatriz sorriu, um brilho trocista nos olhos. "A pensar em quê? Em como me vais vencer a limpar mesas amanhã?" Duarte riu-se, abanando a cabeça. "Não, estava só a pensar em nós." O sorriso desapareceu do rosto de Beatriz, substituído por uma expressão mais séria. "Em nós?" Duarte hesitou, sem saber como pôr os seus pensamentos em palavras. "Quer dizer, eu sei que este casamento não era o que nenhum de nós queria, mas está a começar a parecer diferente, pelo menos para mim." Beatriz pousou o garfo e recostou-se na cadeira, estudando-o cuidadosamente. "Diferente como?" Duarte engoliu em seco,
sentindo um nervosismo que não esperava. Sempre fora tão confiante com as mulheres, mas com Beatriz era diferente. Acho que estou a começar a importar-me contigo. Conosco. Os olhos de Beatriz suavizaram-se, mas ainda havia um toque de cautela no seu olhar. Duarte, Ela fez uma pausa, escolhendo claramente as palavras com cuidado. Não sei se estou pronta para isso. Ambos mudamos, eu vejo isso, mas isto não é fácil para mim. Eu sei, disse Duarte rapidamente. Não estou à espera que sintas o mesmo agora. Só queria ser honesto contigo. Tenho sido uma pessoa diferente ultimamente, e acho que é por tua causa. Beatriz soltou um suspiro lento, o seu olhar caindo para suas mãos. É complicado. Eu percebo, respondeu Duarte. Sei que tenho muito a compensar, mas eu quero tentar, Beatriz. Quero mesmo. Por um longo momento, nenhum deles falou. O silêncio estendeu-se entre eles, não desconfortável, mas cheio do peso de sentimentos não ditos. Finalmente, Beatriz olhou para ele, a sua expressão indecifrável. Tentar é um bom começo, disse ela em voz baixa. Mas vai ser preciso mais do que palavras, Duarte. Ele acenou com a cabeça, sentindo uma sensação de determinação a instalar-se no seu peito. Eu não vou a lado nenhum. Nos dias que se seguiram, Duarte deu por si a fazer mais esforço para se conectar com Beatriz. Assumiu mais responsabilidades na tasquinha, aprendendo a fazer de tudo, desde lavar pratos a gerir a frente da casa durante os turnos movimentados. O trabalho era exaustivo, mas era recompensador de uma forma que ele nunca experimentara antes. Beatriz, por sua vez, começou a notar as mudanças nele. Ele era menos arrogante, mais disposto a ouvir e, mais importante, estava a começar a mostrar um cuidado genuíno pelas pessoas à sua volta. Havia momentos em que ela dava por si a observá-lo, da mesma forma que ele a costumava observar, a perguntar-se quando exatamente esta mudança tinha acontecido. Mas mesmo quando seus sentimentos por ele começaram a evoluir, Beatriz permaneceu na defensiva. Aprendera há muito tempo a não baixar a guarda facilmente, e com Duarte ainda havia tanta história entre eles. Uma noite, enquanto fechavam a tasquinha juntos, Beatriz virou-se para Duarte com uma pergunta que lhe andava na cabeça há dias. Por que agora? Duarte franziu o sobrolho, confuso. O que queres dizer? Por que estás a mudar agora? Perguntou ela, encostando-se ao balcão. Porque foi preciso tudo isto para começares a importar-te. Duarte suspirou, passando a mão pelo cabelo. Sinceramente, não sei. Talvez estivesse com medo. Medo de perder tudo. Medo de ser vulnerável. Mas agora, acho que estou a começar a perceber que aquilo de que tinha medo não valia a pena agarrar. Beatriz acenou lentamente com a cabeça, a sua expressão pensativa. Eu também ainda estou a tentar perceber as coisas, Duarte. Não era assim que eu imaginava que a minha vida seria. E não sei para onde vamos a partir daqui. Mas não sou contra ver onde isto nos leva. Duarte sorriu, um sorriso genuíno que lhe chegou aos olhos. Isso é tudo o que posso pedir. A partir daquele momento, algo mudou entre eles. Não foi uma mudança dramática, mas havia um calor subtil que não existia antes. Trabalhavam juntos na tasquinha, partilhavam refeições em casa e começaram a construir algo que parecia real, mesmo que nenhum deles pudesse defini-lo completamente ainda. Para Duarte, o afeto crescente que sentia por Beatriz era ao mesmo tempo emocionante e aterrador. Nunca se importara com ninguém da maneira que estava a começar a importar-se com ela, e a constatação de que poderia realmente amá-la atingiu-o com mais força do que ele esperava. Ele não tinha a certeza do que o futuro reservava, mas, pela primeira vez na sua vida, Duarte estava pronto para descobrir. À medida que os dias passavam, Beatriz debatia-se com um segredo que mantivera enterrado por tempo demais.
Cada dia que passava com Duarte, cada momento que partilhavam, derrubava as muralhas que ela construíra à sua volta. Mas, no fundo, ela sabia que havia algo que Duarte não sabia, algo que mudaria tudo entre eles. A culpa pesava-lhe muito, especialmente ao ver Duarte transformar-se diante dos seus olhos. Ele já não era o homem arrogante e mimado com quem se casara. Era mais gentil, mais atencioso e mostrara um interesse genuíno em construir algo real entre eles. Mas isso só tornava o fardo de Beatriz mais difícil de suportar. Como poderia ela continuar esta relação quando as suas verdadeiras intenções tinham estado enraizadas na vingança? Tarde uma noite, depois de terem fechado a tasquinha e estarem sentados juntos no sofá, Beatriz sentiu a pressão do seu segredo tornar-se insuportável. Duarte falava sobre planos para o futuro, como poderiam expandir o restaurante, como poderiam fazer uma viagem juntos, e tudo em que ela conseguia pensar era na mentira que tinha estado a viver. Duarte, ela interrompeu suavemente, a sua voz a tremer ligeiramente. Há algo que preciso de te dizer. Ele olhou para ela, a sua expressão curiosa, mas calma. O que é? O coração de Beatriz acelerou. Tinha ensaiado este momento na sua mente tantas vezes, mas agora que chegara, as palavras pareciam presas na sua garganta. Ela respirou fundo, as mãos a torcerem-se nervosamente no seu colo. Há algo sobre mim que não sabes, começou ela, a sua voz pouco mais que um sussurro. Algo que te escondi desde o início. Duarte franziu o sobrolho, sentindo o peso das suas palavras. Beatriz, do que estás a falar? Beatriz olhou para baixo, incapaz de o encarar. Eu não me casei contigo apenas por causa do dinheiro. Não foi só para cuidar da minha mãe. A confusão de Duarte aprofundou-se. Então, por que te casaste comigo? Ela hesitou, o estômago a contorcer-se de ansiedade. Eu casei contigo porque queria vingança. Duarte congelou, os seus olhos arregalando-se em descrença. Vingança? Do que estás a falar? A voz de Beatriz tremeu enquanto finalmente revelava a verdade. O teu pai, Ricardo. Ele arruinou a minha família há anos. Esteve envolvido num negócio que destruiu o meu pai. Perdemos tudo por causa dele. O meu pai, ele não aguentou. Caiu numa depressão profunda e, eventualmente, tirou a própria vida. Duarte olhou para ela, o rosto pálido, a sua expressão indecifrável. Beatriz, eu não sabia. Lágrimas brotaram nos olhos de Beatriz, mas ela forçou-se a continuar. Quando descobri quem tu eras, vi uma oportunidade. Pensei que, ao casar contigo, ao aproximar-me da tua família, poderia de alguma forma fazer o Ricardo pagar pelo que nos fez. Pensei que isso me traria paz. O silêncio entre eles era ensurdecedor. A mente de Duarte corria, tentando processar a revelação. Ele sabia que Beatriz era reservada, que havia coisas que ela não partilhara com ele. Mas isto era algo que ele nunca poderia ter imaginado. Então, este tempo todo, disse Duarte lentamente, a sua voz tensa, estiveste a usar-me? A usar este casamento para te vingares do meu pai? Beatriz abanou a cabeça rapidamente, os seus olhos enchendo-se de lágrimas. Não, Duarte. Esse era o meu plano no início, mas as coisas mudaram. Tu mudaste. Eu nunca esperei sentir isto por ti. Nunca pensei que te tornarias alguém de quem eu pudesse gostar. Mas agora, eu não sei o que fazer. Duarte levantou-se do sofá, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Não posso acreditar nisto, murmurou ele, andando de um lado para o outro. Pensei que estávamos a construir algo real, Beatriz. Pensei... Estamos, chorou Beatriz, levantando-se para o encarar. Juro, Duarte, o que temos agora é real, mas eu não podia continuar a mentir-te. Precisavas de saber a verdade. Duarte parou de andar e virou-se para ela, os seus olhos cheios de dor e traição.
Como é que eu posso acreditar em alguma coisa que dizes agora? Escondeste-me isto o tempo todo. Como posso confiar em ti? O coração de Beatriz partiu-se ao ver a sua dor, sabendo que fora ela a causá-la. Desculpa, sussurrou ela, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Eu não te queria magoar. Nunca quis que acabasse assim. Duarte olhou para ela por um longo momento, o maxilar cerrado com força. Preciso de pensar, disse ele finalmente, a sua voz fria. Preciso de espaço. Beatriz acenou com a cabeça, limpando as lágrimas. Eu compreendo. Sem outra palavra, Duarte pegou no seu casaco e saiu pela porta, deixando Beatriz de pé, sozinha na sala de estar, o coração despedaçado em 1000 pedaços. Os dias seguintes foram dos mais difíceis da vida de Beatriz. Duarte mal lhe falara desde a noite em que ela lhe contara a verdade. Ele chegava à casa tarde, evitava-a na tasquinha, e quando estavam na mesma sala, a tensão era sufocante. Beatriz sabia que tinha de lhe dar tempo, mas cada momento parecia uma tortura. Fizera a sua escolha ao contar-lhe a verdade, mas agora temia tê-lo perdido para sempre. Então, uma noite, enquanto Beatriz se sentava sozinha à mesa da cozinha, Duarte chegou à casa. Parecia exausto, como se o peso de tudo estivesse finalmente a apanhá-lo. Ele ficou na porta por um momento, a olhar para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar bem. Precisamos de falar, disse ele, a sua voz baixa. Beatriz acenou, o coração a bater-lhe no peito. Está bem. Duarte aproximou-se e sentou-se em frente a ela, respirando fundo, antes de falar. Tenho pensado muito no que me disseste, sobre o teu pai, sobre tudo. Beatriz susteve a respiração, à espera que ele continuasse. Não vou fingir que não dói, disse ele lentamente. Dói, mas também sei que não sou a mesma pessoa que era quando nos casamos, e acho que tu também não. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas novamente, mas desta vez havia um brilho de esperança. Não sei para onde vamos a partir daqui, admitiu Duarte, a sua voz a quebrar-se ligeiramente. Mas estou disposto a tentar, se tu estiveres. Beatriz acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ela estendeu a mão sobre a mesa, pegando na dele, e pela primeira vez em dias sentiu uma pequena centelha de esperança. A mente de Duarte estivera em tumulto desde que Beatriz revelara a verdade. Passara horas a repassar as suas palavras na cabeça, tentando reconciliar a mulher de quem passara a gostar com a pessoa que entrara na sua vida por vingança. Era difícil para ele aceitar que o seu casamento, aquele que outrora ressentira, mas que lentamente começara a apreciar, fora construído sobre uma mentira. Nos dias seguintes à confissão de Beatriz, Duarte não conseguia estar perto dela. Cada vez que olhava para ela, sentia um nó a apertar-se no peito. Passara a gostar profundamente dela, talvez até a amá-la, mas agora tudo parecia incerto. O que era real? O que não era? Passava os dias a evitá-la, mergulhando no trabalho na tasquinha e ficando fora até tarde, apenas para manter a mente longe da dolorosa verdade. As suas noites eram passadas a vaguear pela cidade sem rumo, a ir a bares que costumava frequentar antes de tudo isto começar. Mas até esses lugares pareciam diferentes agora, vazios e ocos de uma forma que não eram antes. As pessoas com quem costumava festejar pareciam superficiais e as conversas careciam de substância. Duarte mudara, quer gostasse ou não, e agora não sabia como voltar a ser a pessoa que fora. Uma noite, depois de um turno particularmente longo na tasquinha, Duarte deu por si a caminhar por uma rua tranquila, perdido em pensamentos. O seu telemóvel vibrou no bolso, mas ele ignorou-o. Não estava com disposição para a companhia, nem mesmo para a conversa fútil dos amigos que ainda se agarravam a ele, esperando que ele fosse o mesmo homem despreocupado e arrogante de sempre. Ele parou num pequeno banco de jardim e sentou-se, esfregando o rosto com as mãos em frustração.
O que deveria ele fazer agora? Como poderia perdoar Beatriz pelo que ela fizera? E, mais importante, queria ele sequer fazê-lo? Enquanto estava ali sentado, sozinho com os seus pensamentos, memórias dos últimos meses passaram-lhe pela mente. A forma como Beatriz começara lentamente a suavizar para com ele. A forma como partilharam momentos tranquilos durante as refeições. A forma como ela o apoiou enquanto ele tropeçava nas suas primeiras semanas de trabalho na tasquinha. Pela primeira vez, Duarte começou a questionar-se se talvez os sentimentos de Beatriz também tivessem mudado. Talvez, como ele, ela não esperasse que este casamento se tornasse algo mais do que uma transação, mas algures pelo caminho transformara-se em algo que nenhum deles poderia ter previsto. A constatação atingiu-o com força. Ele não podia negar a ligação que tinham construído, independentemente de como começara. E talvez, só talvez, Beatriz estivesse a dizer a verdade quando disse que o que tinham agora era real. Mas a confiança era algo frágil e, uma vez quebrada, era difícil de reconstruir. Duarte levantou-se do banco, enfiando as mãos nos bolsos, enquanto começava a andar novamente, os seus passos lentos e deliberados. Precisava de tempo para perceber o que isto significava para eles. Mas cada vez que pensava em cortar Beatriz da sua vida, sentia uma dor aguda no peito. Poderia ele realmente afastar-se dela depois de tudo o que passaram? Quando regressou à casa naquela noite, a casa estava silenciosa. As luzes estavam apagadas, exceto por um brilho fraco vindo da cozinha. Ele hesitou na porta, sabendo que Beatriz provavelmente estava lá. Parte dele queria dar meia volta, sair novamente e evitar o confronto. Mas outra parte dele, uma parte que se tornara mais forte recentemente, sabia que fugir não resolveria nada. Quando entrou, encontrou Beatriz sentada à mesa da cozinha, uma chávena de chá entre as mãos. Ela olhou para cima quando o ouviu, o rosto pálido e cansado. Estivera à espera dele, tal como todas as noites desde a confissão. "Olá", disse Duarte em voz baixa, sem saber como começar a conversa que andava a evitar há dias. Beatriz acenou, a sua voz suave. "Olá". O silêncio que se seguiu foi denso de tensão. Duarte não sabia por onde começar. Como se confronta a mulher de quem se passou a gostar sobre algo que parece uma traição, mesmo que as suas intenções tenham mudado? "Tenho estado a pensar", começou Duarte, sentando-se em frente a ela. "Em tudo." Os olhos de Beatriz encontraram os dele, cheios de preocupação. Duarte suspirou, recostando-se na cadeira. "Não sei o que fazer com tudo isto, Beatriz. Não posso fingir que não dói, que não me sinto traído. Mas eu também não quero perder o que construímos." As mãos de Beatriz apertaram-se em torno da chávena, a sua expressão cheia de arrependimento. "Eu sei que te magoei, Duarte, e compreenderei se não me conseguires perdoar. Mas juro-te, as coisas mudaram para mim. Isto deixou de ser sobre vingança há muito tempo." Duarte desviou o olhar, o maxilar cerrado. "Mas como posso confiar nisso? Como posso ter a certeza de que não estás apenas a dizer o que eu quero ouvir?" Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, mas ela não se desfez. Em vez disso, olhou para ele com um olhar firme, a sua voz firme. "Não podes. Não imediatamente. Mas estou disposta a provar-te, todos os dias, se me deres uma oportunidade." Duarte esfregou a nuca, sentindo o peso das suas palavras. A confiança era algo que levaria tempo a reconstruir, mas ao olhar para Beatriz, sentada ali, vulnerável mas determinada, percebeu que não queria afastar-se. Não queria perdê-la, apesar de tudo. "Não estou a dizer que estou pronto para perdoar tudo", disse Duarte lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas estou disposto a tentar. Eu importo-me contigo, Beatriz, mais do que eu pensava, e não quero deitar isso fora."
A respiração de Beatriz engasgou-se e, pela primeira vez em dias, um brilho de esperança apareceu nos seus olhos. Eu também me importo contigo, Duarte, mais do que imaginas. O silêncio que se seguiu não foi tão pesado como antes. Estava cheio da promessa não dita de uma segunda oportunidade, uma oportunidade para reconstruir o que fora quebrado. Quando Duarte se levantou, pronto para ir para a cama, ele parou e olhou para trás, para Beatriz. Vamos levar um dia de cada vez, mas vamos tentar. Beatriz acenou, a sua voz suave, mas segura. Um dia de cada vez. As semanas seguintes foram um equilíbrio frágil de passos hesitantes para a frente e dolorosas lembranças do passado. Duarte e Beatriz trabalharam arduamente para reconstruir a confiança, mas o peso da sua revelação pairava sobre eles como uma sombra. Duarte tentava o seu melhor para superar a traição, mas a dúvida ainda persistia no fundo da sua mente, especialmente quando se encontrava sozinho com os seus pensamentos. Um dia, Duarte chegou à casa e encontrou-a vazia. A princípio, pensou que Beatriz estava apenas a fazer recados, mas com o passar das horas, uma preocupação roedora começou a instalar-se no seu peito. Verificou o telemóvel à procura de chamadas ou mensagens perdidas. Nada. A cozinha estava intocada e o casaco dela não estava no cabide onde ela o costumava deixar. Ao final da noite, a preocupação de Duarte transformou-se em pânico. Tentou ligar-lhe novamente, mas o telemóvel dela ia direto para o correio de voz. Um sentimento de aflição começou a enraizar-se nas suas entranhas. Ligou para a tasquinha, mas também não a tinham visto. Beatriz desaparecera. O coração de Duarte acelerou enquanto ele passeava pela sala, a sua mente a girar com perguntas. Para onde ela fora? Por que partiria sem lhe dizer? Seria esta a sua maneira de escapar da confusão que eles andavam a tentar limpar? Horas transformaram-se numa noite agonizante de espera, e a ansiedade de Duarte crescia a cada minuto que passava. Pela manhã, percebeu que não podia esperar mais. Precisava de ajuda. Relutantemente, marcou o número do seu pai. Ricardo atendeu ao segundo toque, a sua voz calma, mas ligeiramente preocupada. Duarte? É cedo. O que se passa? Ela desapareceu, disse Duarte de uma só vez, incapaz de conter a preocupação na sua voz. A Beatriz desapareceu e eu não sei onde ela está. Houve uma breve pausa do outro lado da linha antes de Ricardo falar novamente, o seu tom mais sério agora. Desapareceu? O que queres dizer? Não sei, exclamou Duarte, passeando pela sala enquanto tentava explicar. Ela não deixou um bilhete, não ligou e ninguém a viu. Tenho tentado contactá-la desde ontem, mas o telemóvel dela está desligado. Ricardo suspirou, o som pesado através do telefone. Isto não é típico dela, pois não? Não, disse Duarte, a sua voz tensa. De todo. Houve outra pausa antes de Ricardo responder. Eu vou aí. Precisamos de falar. Numa hora, Ricardo estava em casa de Duarte. Sentaram-se um em frente ao outro na sala de estar, a tensão espessa entre eles. Ricardo nunca fora um homem de mostrar muita emoção, mas havia uma gravidade nele agora que Duarte não vira antes. Tens a certeza de que isto não foi planeado? Perguntou Ricardo cuidadosamente. Talvez ela só precisasse de espaço. Duarte abanou a cabeça. Não, temos estado a tentar resolver as coisas. Não tem sido fácil, mas estávamos a chegar lá. Ricardo recostou-se na cadeira, a sua expressão pensativa. O que achas que aconteceu, então? Não sei, admitiu Duarte, esfregando as têmporas em frustração. Mas algo não me parece bem. Ela não partiria assim. Ricardo estudou o filho por um momento antes de falar. Achas que tem alguma coisa a ver com o que ela te contou? Sobre o pai dela e eu? O maxilar de Duarte contraiu-se com a menção disso, mas ele sabia que o seu pai tinha razão.
A história de Beatriz com Ricardo fora uma força motriz por trás da sua decisão inicial de se casar com Duarte. Poderia essa história ter ressurgido, fazendo-a partir? Não sei, disse Duarte, a sua voz tensa. Mas precisamos de a encontrar. Ricardo acenou em concordância. Então, começamos a procurar. Usarei os meus contactos. Se ela ainda estiver na área, alguém saberá. Os dias seguintes foram um turbilhão de telefonemas, a conduzir pela cidade e a seguir quaisquer pistas que pudessem encontrar. Ricardo usou todos os seus recursos, usando a sua rede de contactos para procurar Beatriz. Duarte foi implacável, recusando-se a descansar até ter alguma resposta. Cada vez que o telefone tocava, o seu coração saltava, na esperança de ser uma chamada sobre Beatriz. Mas de cada vez não era ela. A desilusão pesava cada vez mais sobre ele à medida que os dias se transformavam numa semana sem sinal de Beatriz. Duarte começou a perder a esperança. Dava por si sentado na casa silenciosa, a olhar para a cadeira vazia dela, a perguntar-se se ela teria partido para sempre. Teria ele ido longe demais? Teria o peso do passado deles sido demasiado para ela suportar? Foi Ricardo quem continuou a insistir, determinado a encontrar Beatriz. Duarte, apesar da sua relação conturbada com o pai, sentia-se grato pela persistência de Ricardo. Com todos os seus defeitos, Ricardo era um homem de ação e não ia deixar Beatriz desaparecer sem deixar rasto. Então, uma noite, quando Duarte começava a pensar que nunca a encontrariam, o telemóvel de Ricardo vibrou com uma mensagem. Ele leu-a, os seus olhos a estreitarem-se antes de olhar para Duarte. "Temos alguma coisa", disse Ricardo, a sua voz firme, mas intensa. Ela foi vista numa pequena aldeia perto de Monsaraz. O coração de Duarte saltou uma batida. "Monsaraz? O que está ela a fazer lá?" "Não sei", respondeu Ricardo, "mas se ela está lá, temos de ir." Sem pensar duas vezes, Duarte pegou no seu casaco e nas chaves. Não ia perder mais um minuto. Ricardo seguiu-o e juntos saíram de casa, determinados a trazer Beatriz de volta. A viagem até Monsaraz foi longa e tensa. A mente de Duarte corria o tempo todo, a perguntar-se o que diria quando a visse novamente. O que a levara a partir? Estaria ela segura? E, mais importante, quereria ela sequer voltar? Quando chegaram à pequena aldeia, a noite já caíra, lançando longas sombras sobre as ruas tranquilas. Pararam em frente a uma casa modesta, onde Beatriz estivera hospedada, segundo o contacto de Ricardo. O coração de Duarte batia-lhe no peito, enquanto ele saía do carro, o peso de tudo a desabar sobre ele. Era isto. Estava prestes a vê-la novamente e nada seria o mesmo. Duarte estava do lado de fora da casa modesta, o ar fresco da noite pesado de antecipação. O seu coração acelerava, cada batida mais alta que a anterior, enquanto ele tentava preparar-se para o que estava prestes a acontecer. Não via Beatriz há mais de uma semana, e cada momento da sua ausência fora preenchido por perguntas. Agora, enquanto estava prestes a vê-la novamente, não tinha a certeza do que esperar. Estaria ela zangada? Iria ela afastá-lo? Ou pior, teria ela decidido que a vida deles juntos não valia a pena retomar? Ricardo estava ao seu lado, silencioso mas firme, a sua presença mais reconfortante do que Duarte jamais admitiria em voz alta. Isto era algo que eles tinham de enfrentar juntos, apesar do seu passado complicado. Duarte respirou fundo e bateu à porta. O som ecoou pela rua silenciosa e, por um momento, não houve resposta. Então, a porta rangeu ao abrir-se, apenas alguns centímetros, revelando um rosto familiar. Beatriz. Ela parecia diferente. Havia uma suavidade nela que não existia antes, uma vulnerabilidade tranquila que fez o coração de Duarte doer. Os seus olhos arregalaram-se de surpresa quando o viu e, por um momento, nenhum deles falou. "Beatriz?", disse Duarte suavemente, a sua voz embargada de emoção.
Ela hesitou, olhando para trás como se não tivesse a certeza se o devia deixar entrar. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente afastou-se, permitindo que ele e Ricardo entrassem. A casa era pequena e simples, mas acolhedora de uma forma que lembrava a Duarte a tasquinha onde tinham trabalhado juntos, modesta, mas cheia de calor. Ricardo ficou perto da porta, dando-lhes espaço. Duarte e Beatriz sentaram-se um em frente ao outro na pequena mesa da cozinha. Um cenário familiar que trazia de volta memórias de todos os jantares tranquilos que tinham partilhado antes de tudo se desmoronar. Duarte não perdeu tempo. Tinha ensaiado o que queria dizer durante a longa viagem, mas agora que estava aqui, as palavras pareciam emaranhadas na sua garganta. Ele olhou nos olhos de Beatriz, procurando o lugar certo para começar. Beatriz, começou ele, a sua voz baixa, mas firme. Eu andei louco desde que partiste. Não sabia se estavas bem e não conseguia entender por que desapareceste assim. As mãos de Beatriz repousavam na mesa, os dedos a torcerem-se nervosamente. Eu não te queria magoar, Duarte. Eu só precisava de tempo. Tempo para pensar. Duarte acenou, compreendendo. Eu percebo isso. Sei que as coisas têm sido complicadas entre nós e sei que o que descobri sobre o teu passado mudou tudo, mas não consigo deixar de sentir que estávamos a construir algo real. E eu não quero perder isso. Os olhos de Beatriz cintilaram de emoção, mas ela não falou logo. Em vez disso, olhou para as suas mãos, a sua voz suave, quando finalmente respondeu. Eu não parti porque te queria magoar. Parti porque precisava de descobrir quem eu era, fora de todas as coisas que aconteceram entre as nossas famílias. Isto não era só sobre ti, Duarte, era sobre mim. Carreguei esta raiva durante tanto tempo, e quando finalmente a libertei, não sabia quem eu era sem ela. O coração de Duarte doeu ao ouvi-la. Nunca considerara quão profundamente o seu passado a moldara, quanto de si mesma estava ligada a esse desejo de vingança. Eu compreendo, disse ele em voz baixa. Mas não tens de passar por isto sozinha. Podemos resolver isto juntos. Beatriz encontrou o seu olhar a perscrutar o seu rosto, como se tentasse determinar se podia acreditar nele. Duarte, eu não parti apenas por causa do passado. Parti porque estava com medo. Com medo de quê? Perguntou ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. Ela engoliu em seco, as mãos a tremerem ligeiramente. Com medo de me ter apaixonado por ti. A respiração de Duarte ficou presa na garganta. Ele não esperava que ela o dissesse, não depois de tudo o que acontecera entre eles. Mas ali estava, a verdade crua, suspensa no ar entre eles, mais poderosa do que qualquer dor ou traição que tivessem experimentado. Beatriz, começou Duarte, a sua voz embargada de emoção. Eu também te amo. Pela primeira vez desde que se casaram, Duarte sentiu que todas as peças do puzzle estavam finalmente a encaixar-se. O peso do seu passado não parecia tão pesado agora, não quando ele percebeu que tudo o que tinham passado os levara a este momento. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de alívio. Eu não pensava que isto era possível, sussurrou ela. Não depois de tudo. Duarte estendeu a mão sobre a mesa e pegou na dela, segurando-a com força. É possível. Passamos por um inferno, mas ainda estamos aqui, e eu não vou desistir de nós. Beatriz soltou uma respiração trêmula, os seus dedos apertando-se em torno dos dele. Eu também não quero desistir. Quero tentar, Duarte. Quero mesmo. Naquele momento, foi como se todas as paredes que estiveram entre eles viessem abaixo. Pela primeira vez desde o seu casamento, Duarte sentiu uma esperança que não pensava ser possível. Não se importava com a forma como a sua relação começara ou com os erros que tinham cometido ao longo do caminho.
O que importava era que se tinham encontrado no final. Ricardo, que permanecera em silêncio durante toda a conversa, pigarreou e avançou. Acho que está na hora de eu dizer alguma coisa. Duarte e Beatriz viraram-se para olhar para ele, surpreendidos. O rosto de Ricardo estava sombrio, mas havia uma suavidade nos seus olhos que Duarte não vira antes. Beatriz, devo-te um pedido de desculpas, disse Ricardo, a sua voz baixa, mas sincera. Fui responsável pelo que aconteceu à tua família e nunca poderei desfazer isso. Mas quero que saibas que lamento profundamente. Fiz muitas coisas na minha vida de que me arrependo, mas magoar-te a ti e à tua família é um dos maiores. Beatriz olhou para ele, a sua expressão conflituosa. Carregara a sua raiva por Ricardo durante tanto tempo, mas agora, ao ouvir o seu pedido de desculpas, sentiu algo dentro de si começar a libertar-se. Não apagava o passado, mas dava-lhe uma sensação de encerramento que ela não sabia que precisava. Agradeço o seu pedido de desculpas, disse Beatriz suavemente, e acho que está na hora de eu deixar o passado para trás. Duarte apertou-lhe a mão, sentindo o peso daquelas palavras. Todos eles estiveram ligados ao passado durante tanto tempo, mas agora era hora de avançar, juntos. Os dias seguintes ao regresso de Beatriz foram como a calmaria após uma longa e violenta tempestade. Duarte e Beatriz tinham finalmente confrontado o seu passado, exposto as suas verdades, e agora estavam prontos para construir algo real juntos. Havia um entendimento silencioso entre eles, um que não existia antes. Não era que o caminho à frente fosse fácil, mas pela primeira vez estavam a percorrê-lo lado a lado, sem o peso dos seus segredos a arrastá-los para baixo. De volta à casa, a vida começou a instalar-se num novo tipo de normalidade. Duarte parara de evitar as suas responsabilidades e mergulhou totalmente no trabalho, na tasquinha. Todas as manhãs, ele e Beatriz caminhavam juntos para o restaurante a falar sobre o dia que tinham pela frente. O peso das suas lutas anteriores ainda pairava no fundo, mas a ligação entre eles aprofundara-se. Já não eram apenas duas pessoas forçadas a ficar juntas por circunstância. Estavam a tornar-se parceiros, aliados em todos os sentidos da palavra. Uma noite, depois de um longo dia no restaurante, Beatriz e Duarte sentaram-se juntos na sua pequena cozinha, a sala cheia dos cheiros reconfortantes do jantar, a cozinhar no fogão. O som de música suave tocava ao fundo e a atmosfera era pacífica, algo que nenhum deles experimentara em muito tempo. Beatriz olhou para Duarte do outro lado da mesa, o coração cheio de emoções que não conseguira expressar antes. Sabes, disse ela suavemente, eu nunca pensei que acabaríamos aqui. Não assim. Duarte sorriu, um calor genuíno nos seus olhos. Eu também não, mas ainda bem que acabamos. Partilharam um momento tranquilo, o tipo de silêncio que não era constrangedor ou tenso, mas cheio de entendimento. Não havia necessidade de palavras naquele instante, apenas a simples presença um do outro era suficiente. Enquanto comiam, Duarte hesitou por um momento antes de falar. Há uma coisa em que tenho estado a pensar, algo que quero fazer. Beatriz pousou o garfo e olhou para ele com curiosidade. O que é? Duarte respirou fundo, reunindo os seus pensamentos. Tenho estado a pensar no meu pai, em tudo o que aconteceu entre nós e, bem, no futuro. Os olhos de Beatriz suavizaram-se. Ela sabia que a relação entre Duarte e Ricardo fora marcada por tensão e ressentimento não dito, mas nos últimos meses vira-os lentamente a começar a remendar o laço fraturado entre eles. Em que estás a pensar? Perguntou ela gentilmente. Duarte encontrou o seu olhar, a sua expressão séria. Decidi doar a maior parte da minha herança. Beatriz piscou os olhos de surpresa, as sobrancelhas a levantarem-se. A tua... quê? Pensei muito nisso,
continuou Duarte, a sua voz firme. Aquele dinheiro não causou senão problemas. É parte da razão pela qual me tornei a pessoa que era, a pessoa que não quero ser mais. Não quero viver uma vida definida pela riqueza ou pelo poder. E definitivamente não quero que isso se interponha entre nós. Beatriz olhou para ele, o coração a inchar de emoção. Nunca esperara isto de Duarte, o homem com quem se casara sob coação, que outrora vivera uma vida de extravagância e privilégio, agora disposto a abdicar de tudo. Era uma decisão que dizia muito sobre o quão longe ele chegara. Mas, Duarte, disse ela suavemente, não tens de fazer isso. Já mudamos tanto. Não tens de desistir de tudo. Duarte sorriu, uma confiança calma na sua expressão. Eu sei, mas eu quero. Já falei com o meu pai sobre isso. Ele concordou em doar a maior parte do dinheiro a instituições de caridade. E o resto é para nós recomeçarmos. Não precisamos de muito, Beatriz. Apenas o suficiente para vivermos uma boa vida, sem todo o caos que o dinheiro traz. Beatriz sentiu lágrimas a picarem-lhe os cantos dos olhos, não de tristeza, mas de uma gratidão e amor avassaladores pelo homem sentado à sua frente. Ela estendeu a mão sobre a mesa, pegando na dele. Eu não me importo com o dinheiro, Duarte. Nunca me importei. Tudo o que me importa és tu. Duarte apertou-lhe a mão gentilmente, o seu sorriso a alargar-se. Isso é tudo o que preciso de ouvir. Os dias seguintes foram preenchidos com preparativos. Ricardo, fiel à sua palavra, já iniciara o processo de distribuição da fortuna da família a várias instituições de caridade e causas, algo que surpreendeu e impressionou Beatriz. Ela nunca pensara que Ricardo, de todas as pessoas, concordaria com tal coisa, mas parecia que até ele fora mudado por tudo o que acontecera. Uma tarde, enquanto estavam sentados no escritório de Ricardo, este entregou a Duarte os documentos finais. Está feito, disse ele simplesmente. O dinheiro foi transferido e os fundos restantes estão numa nova conta para ti e para a Beatriz. Duarte pegou nos papéis, uma estranha sensação de alívio a invadi-lo. Era como se um enorme peso tivesse sido levantado dos seus ombros. Ele virou-se para Beatriz, que lhe sorriu encorajadoramente. Obrigado, pai, disse Duarte, olhando para Ricardo. Não era algo que dissesse com frequência, mas hoje parecia certo. Ricardo acenou, a sua expressão a suavizar-se. Estou orgulhoso de ti, Duarte. Sei que não foi fácil, mas mostraste-me que és capaz de mais do que eu alguma vez te dei crédito. O coração de Duarte encheu-se de gratidão e de um sentimento de encerramento. A sua relação com o pai não era perfeita, mas estavam a fazer progressos, e isso era tudo o que ele podia pedir. Mais tarde, naquela noite, de volta à casa, Duarte e Beatriz estavam juntos na varanda, a ver o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Era um momento tranquilo e bonito, um símbolo do novo começo pelo qual tanto lutaram para alcançar. Percorremos um longo caminho, disse Duarte, passando o braço pelos ombros de Beatriz. Beatriz encostou-se a ele, a cabeça a repousar no seu peito. Sim, percorremos. Enquanto estavam ali, a ver o mundo acalmar-se à sua volta, Duarte sabia que o futuro que estavam a construir era um futuro cheio de esperança, amor e possibilidades. Tinham passado por tanta dor, traição e perda, mas no final encontraram algo muito mais valioso do que dinheiro ou vingança. Encontraram-se um ao outro, e isso era suficiente.